Eden. Eden tão mucha, como não por hinca de um box. Mas a onda é da traja, não tem box. É da mucha individual, criativo e alegre. Eden, danke balaga bo jeuf hari kusma. E último trimestre vou demonstrar crescimento. O jeuf mês a queda, boca abrir. O jeuf espera, como logra tudo meta na vida e como sempre queda é muito feliz e alegre como tá. Hope êxito para turcos tudo bem no meu caminho. Damari.